paz. Glória ao Senhor. Podemos abrir a Bíblia. Segundo Reis 4, de 1 a 3. Segundo livro de Reis 4, de 1 a 3. Amém? Todos acharam? Segundo Reis 4, 1 a 3 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado um credor para levar os meus 2 filhos para que serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que tenho? Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Amém? Até aqui. Senhor, nós te bendizemos, glorificamos a ti, ao teu nome. Sabemos que tu és um Deus de determinação, um Deus de graça, um Deus de bênção, um Deus que segue os seus princípios, um Deus que alarga as suas veredas, um Deus que movimenta, Pai, na direção que tu queres, na direção que tu tens, e um Deus, ó Pai, que está à frente de todo o principado, toda a potestade. Fala conosco, Senhor, através da tua unção, fala conosco através da tua palavra, Pai, que o nome santo e poderoso de Jesus, tu possa, Senhor, mesmo numa palavra conhecida, poder despertar o que há entre nós, Senhor, poder despertar o teu Santo Espírito em nós, Senhor, para dizer que o milagre está a caminho, Pai. No teu nome, na tua unção, repreendemos todo e qualquer intelectualismo, aquilo que vem no nosso coração que não é teu. Pai, no teu nome, nós queremos glorificar a ti, bendizer a ti, dignificar o teu nome, Senhor, que seja falado a palavra que sai do teu coração, do teu Santo Espírito, Senhor, não de homens, ó Pai, mas do Espírito Santo de Deus que agrega, do Espírito Santo de Deus que conforta, do Espírito Santo de Deus que dá graça, do Espírito Santo de Deus que dá alegria, Senhor. Glória te damos, ó Pai, porque o poder da tua palavra há de permanecer em nós e há de confortar os nossos corações, ó Pai. A ti toda a honra e toda a glória seja dada. No teu nome, nós te agradecemos e bendizemos, ó Pai, na tua santidade, na tua graça. Fala conosco, através do teu Santo Espírito e através da tua palavra, em o nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Graça e paz. Que o Senhor possa, no dia de hoje, apesar dessa palavra ser uma palavra conhecidíssima, a gente sempre fala dessa palavra, e quando o pastor Wilson me incumbiu da gente estar levando a palavra, eu perguntei a Deus o que Deus gostaria que ele falasse, porque muitas vezes cada um de nós está esperando por alguma coisa, e às vezes essa coisa está do nosso lado, e muitas vezes a gente não desperta para essa bênção que nós vamos falar sobre captando o milagre à nossa volta. O milagre está aí, está às nossas portas, e nós não detetamos, porque o nosso dia a dia é uma tribulação constante, e a gente vai andando por caminhos, assim como quando o pastor Carlos disse, a gente não foca. De repente uma pessoa está perdendo a família, mas fica envolvido no seu negócio, nas suas coisas, e perde mesmo, né? E mais ou menos aqui também nós vemos uma pessoa em desespero, uma mulher, e vemos essa mulher desesperada, não é diferente. E eu gostaria que cada um de nós pudesse focar praticamente, e eu gosto de falar de coisas práticas, no nosso dia a dia. E você não precisa achar que uma coisa tem que ser muito exagerada, muito difícil para ser um milagre. Para Deus, o que é simples pode se transformar num milagre, e o que é complicado, um milagre melhor ainda, amém? Mas que a gente possa focar o nosso dia a dia, nos nossos problemas relacionais, focar no nosso problema da nossa empresa, focar no problema com a nossa família, no problema com o nosso ministério, no problema que a gente tem muitas vezes dentro do nosso trabalho, com pessoas, com coisas. E nós vemos aqui essa mulher, não é, nessa situação difícil, ela procura um homem de Deus, que é Eliseu, e todo mundo sabe que Eliseu é um especialista em milagre, não é?
E ela procura esse homem de Deus, e a gente vê nesse desespero, perdeu o marido, provavelmente o provedor da sua casa, e naquela época era muito comum, se você ler lá em Deuteronômio, você vai ver que fazia parte da lei. Aquele que era devedor podia muito bem, em algumas situações, a pessoa ir lá e se vender a si próprio como escravo, ou vender alguém da família, um filho, uma filha, vender alguém. E a lei aqui havia de ser cumprida. Quer dizer, mas Deus também fala ali, né, dá sempre um toque para esses credores, para que eles tenham misericórdia. Esse credor parece que não tinha muita misericórdia. Esse credor queria ir lá e pegar algo que essa viúva tinha, e ela disse: olha, o meu marido, o teu servo morreu. E ele chega, ela vai até Eliseu e diz: olha, isso não é possível, porque eles estão aqui querendo pegar meus filhos. Eu não tenho mais do que fazer, não tenho mais esperança. E às vezes, meu irmão, minha irmã, você pode estar nessa situação. Tem alguma coisa na sua família, do jeito de você tocar, em que você não tem mais esperança, está a ponto de entregar, e tem aí um homem de Deus, tem aí uma porção dobrada que esse homem de Deus pede. Ela vai procurar um homem que é um homem abençoadíssimo, é um homem que quando Elias vai partir, diz a ele: o que tu queres? Ele diz: olha, eu não quero muita coisa, só quero o dobro da porção que Deus te deu, né? Eu quero o dobro, eu quero a porção dobrada. E Deus parece que dá uma coisa assim, abundante, que só nesse capítulo 4 aí tem 4 milagres, depois vocês podem ler, continuar, tremendos, né? Esse homem de Deus era aquele homem que ouvia o que era de Deus, Deus falava, e nessa época Deus usava os profetas para ser um intermediário, né, entre Deus e os homens comuns, porque o Espírito Santo não havia sido derramado. E aqui nós nem temos essa dificuldade hoje, amém? Nós nem temos essa dificuldade. Cada um daqui, homem, mulher, pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que procura o caminhamento correto, mas Deus quer falar conosco, mesmo mostrando Eliseu, que fez tremendos milagres. Nesse capítulo 4, ele dá provisão, ele ressuscita mortos, ele dá alimento para quando não tem alimento, ele descontamina um alimento que está contaminado. Milagre é com Eliseu, amém? Então cada um de nós pode vislumbrar isso. E a gente tem vivido num momento de muita sequidão, de muito problema, em que as pessoas olham para o dia a dia e não conseguem ver o milagre de Deus que está à sua volta, amém? Não conseguem enxergar, não conseguem vislumbrar, não conseguem apalpar, não conseguem nem sequer pensar nos milagres de Deus que estão à nossa volta. Isso precisa ser praticado, porque eles estão aí para ser captados, eles estão aí para ser buscados, eles estão aí, que às vezes, quando acontece, né, as pessoas estão de tal maneira envolvidas no seu dia a dia, que ele diz assim: só um milagre pode me livrar disso. Meu irmão, só um milagre pode te livrar disso mesmo, minha irmã. É hora da gente captar, é hora da gente capitanear, é hora da gente realmente buscar crer nesse milagre, apesar das circunstâncias ao contrário, apesar de tudo ao contrário, como aqui, essa mulher já não tinha mais nada, tinha perdido o marido, estava buscando, e para ela não tinha mais nada, ela não conseguia vislumbrar mais nada. Então, talvez você esteja exatamente buscando esse milagre financeiro, físico, relacional, e não está vendo, né, esse sinal de saída natural. Portanto, os milagres não são apenas possíveis, mas são muito mais comuns do que nós pensamos, amém? Os milagres não são apenas possíveis, mas são muito mais comuns do que nós pensamos, porque Deus é Deus, e Deus é um Deus de milagre. Mas nós, nessa nossa letargia, né, nessa nossa racionalidade, a gente olha tudo e fala: só um milagre. Meu caro, minha cara, não tem milagre que Deus não possa fazer. E a gente olha aqui e vê, porque nós temos o quê? Nós temos, às vezes, quando nós estamos no olho do furacão, as coisas se cruzam, os caminhos se cruzam, e nós não estamos captando o que Deus quer, não estamos conseguindo, sabendo que Deus, que Ele se importa com cada coisa que diz a nosso respeito. Se Deus cuida de nós com cada detalhe, às vezes a gente acha uma coisa muito simples: não, eu não vou me importar, eu não vou amolar Deus, eu não vou chegar até Ele. Como que eu vou fazer então? Transformar o quê? Cada jornada, grande jornada, de grande dificuldade, numa jornada gratificante, numa jornada milagrosa, amém? Essa é a nossa missão. Transformar cada jornada de dificuldade numa jornada gratificante, que tem começo, que tem meio, que tem fim.
e Deus quer mostrar alguma coisa, apesar da simplicidade da palavra, apesar de uma palavra conhecida, então nós devemos estar atentos para captar o milagre que está à nossa volta. Se nós não estivermos atentos, o inimigo tem o poder aqui ainda foi falar de reinos, né? Esse reino das trevas tem o poder de nos distrair. Esse reino das trevas tem o poder de nos enganar. Esse reino das trevas, quando os nossos filhos olham também, eles dizem, não, o meu pai, mas foi uma opção dele e tal e tudo mais. O reino das trevas quer mostrar que é melhor para os filhos estar com o caminho externo, é melhor para os filhos buscar outras coisas, que eles vão ser muito mais bem abençoados. As pessoas que estão ali à nossa volta, está acontecendo isso, então com eles vão acontecer muito melhor. Engano, mentira, né? E o nosso inimigo, ele é o quê? Ele é estrategista, ele é imperioso, ele é sutil, ele é todo nojento, e ele pega as coisas sutis para enganar a gente naquilo que a gente acha que é uma coisa simples. Não, é na simplicidade das coisas que nós caímos. Nós não caímos em coisas complicadas, porque o complicado aparece logo, né? O complicado aparece logo. E está aí, essa mulher, ela vendo tudo à sua volta. Então nós vamos falar um pouquinho hoje como captar esse milagre à nossa volta. Vamos tentar falar. Então aqui tem alguns passos que essa mulher fala, que Eliseu dirige, e que nós vamos tentar contextualizar tudo isso para dizer como esse homem de Deus, que pode muito bem ser você, pode ser eu, nós podemos ser esse homem de Deus, pode captar do problema e de repente fazer uma direção, né? Direcionar em relação ao que Deus quer e o que Deus pretende. Então o primeiro ponto que esse homem de Deus tenta focar. A primeira coisa que nós devemos fazer é admitir a nossa necessidade. Se nós queremos que Deus trabalhe em nossa vida, nós temos que reconhecer que precisamos dele. E nós temos que reconhecer e ser específico naquilo que nós precisamos. Tem muita gente orando por muita coisa e não foca naquilo que exatamente quer. Tem muita gente pegando todas as coisas, fazendo tudo, colocando numa panela grande, cheia, parece uma feijoada, né? Que tem muita coisa, tem carne de porco, tem carne disso, carne daquilo, é muita coisa, mas não foca no verdadeiro problema e não reconhece, não entende, não admite a necessidade. Às vezes é uma coisa simples, você é egoísta, simples, olha, eu preciso de um milagre nessa área, porque se não acontecer, mas foca naquilo, trabalha em cima daquilo que Deus vai falar, amém? Às vezes é uma coisa simples, mas você precisa falar e precisa fazer. Então, esta rua é uma rua de mão única. Coisas simples ou complicadas, eu tenho que detectar, saber, Senhor, eu preciso do Senhor nessa área. Não vai ser com o meu intelecto, não vai ser com a minha sabedoria, não vai ser com a minha, apesar da gente saber que nós somos pó, e ao pó retornaremos, na hora do problema a gente acha que a gente é todo importante e nós vamos resolver tudo. Uma vírgula vai fazer diferença, o meu intelecto vai fazer diferença, aquilo que eu penso vai fazer, sim, nós temos que fazer a parte do homem, nós temos que fazer a parte que nos cabe, mas tão importante quanto fazer a parte que nos cabe é sentir a necessidade, dizer que nós precisamos, ser específico, porque muitas vezes nós não entendemos que esse milagre está perto, e ali no versículo 1, a mulher e sua família, ela conhecia o Senhor, o seu marido era o servo do homem de Deus, o seu marido estava buscando, e ela diz, porém nesse momento, ela externa o que é essa necessidade, ela abre o seu coração, e hoje nós temos esse canal para abrir o nosso coração, para usar a bênção, para obter o milagre, não importa o grau de necessidade, amém? Não importa o grau de necessidade, mas nós temos que reconhecer, nós temos que nos achegar ao Senhor, nós temos que ser específico, e ela é tremendamente específica nisso, e quando você dá a devida especificidade para Deus, as coisas acontecem, amém? Então, eu procuro sempre fazer para que seja claro, nós vamos falar de várias áreas, nós vamos falar da área física, da área financeira, da área relacional, mas numa área que pega muitas pessoas é a área física. E eu me lembro que uma vez, eu fui fazer um exame, um pouquinho, logo próximo da minha conversão, e eu não entendia, né, que eu podia ir, o que podia ser feito. Eu lembro que uma das primeiras bênçãos foi uma vez que eu estava com uma dor de cabeça e um irmãozinho disse que aquilo não era meu. E ele me explicou como orava, isso há mais ou menos uns 20 anos atrás, ele me explicou como orava e eu vi que aquilo funcionava. Que interessante, isso funciona. Eu nem sabia disso, olha, ele falou disso, eu vi, ninguém descobria, neurologista, ninguém sabia, mas isso funciona.
E aí eu fui no médico, e todo ousado, né, no começo da conversão, e eu me lembro que ele fez um exame, e nesse exame ele olhou para mim, olhava para mim e falou, olha, eu estou vendo aqui no teu exame vários pólipos na tua vesícula. Ele fala. E eu falei, o que é isso? Ele falou, são pontinhos, como se fosse uma verruga, como se fosse um negócio que está na sua vesícula, mas tem tantos que eu acho que não vale a pena você ir lá e tirar. Eu acho que você tem que verdadeiramente tirar a vesícula. E eu disse, mas doutor, o que é isso? Isso tem algum problema? Ele falou assim, rápido. Ele falou, não tem nenhum problema, isso não precisa ser agora. Mas o fato é que precisa ser feito. Olha o que é ser específico e olha o que é você trabalhar em cima daquilo. E aí ele pegou, me disse, e ele olhou no exame e falou, não, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu já tinha orado antes do médico e disse a ele, doutor, se eu puder esperar 2 ou 3 meses, quando eu creio, eu tenho um Deus, e contei para ele a história da minha conversão e tal, eu creio nisso, ele olhou para mim e falou, não, se você crê, eu acho que você pode esperar 2 meses, 3 meses, fica tranquilo. E eu fiquei tranquilo. E comecei a orar especificamente sobre aquilo, todos os dias, jejuar em cima daquilo e comecei a orar. Fui assistir a uma palestra, na época na Donep, e lembro que comprei uma fita, né, de uma conversão, de um daqueles, que na época eram os Trapalhões. Eu lembro que eu comprei essa fita e o Senhor me dizia algo assim muito, muito interessante, uma fita ainda em VHS, que eu não devia, aquela fita eu devia guardar. Eu guardei aquela fita, fiquei com a fita em casa, e orei um belo dia, passaram aí 2 meses, 3 meses, e eu lembro que o meu coração ficou tranquilo. Meu coração disse, é hora de você marcar o retorno. Eu fui lá, marquei o retorno, ele pediu um novo exame, e eu lembro que eu fui para minha casa, e a minha esposa, né, isso é uma bênção das mulheres, as mulheres, né, os homens também são muito curiosos, mas as mulheres são mais curiosas do que os homens, na maioria das vezes, em casa ela é mais do que eu, outros casos pode ser o homem mais que a mulher. Ela disse, vamos abrir para ver o exame? Eu disse a ela, alguma coisa me diz que eu não devo abrir. Não, vamos abrir. Não vamos. Convenci, nós não abrimos. Mas a hora que eu estava subindo, eu moro num edifício, né? Eu moro no último andar de um edifício, eu já estava subindo, eu já tinha descido, algo me incomodou, já estava indo no médico, eu lembro que eu esqueci de alguma coisa. O que era? A fita. Veio claro no meu coração, você lembra da fita? Agora é a hora. Peguei a fita, pus dentro da minha bolsa, levei a fita, fui ali, né, no médico, o médico sentou, viu, eu olhava para ele assim, entreguei o envelope, fechadinho, ele perguntou, você olhou? Eu falei, não olhei, porque tem jeito de você tirar aquela colinha e olhar, né? Ele falou, não, você olhou? Eu falei, não olhei. E ele olhou, falou assim, você olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim. Ele disse, você fez alguma coisa? Você tomou alguma coisa? Doutor, eu não tomei nada, não fiz nada. E ele olhou e falou, olha, ou deu alguma coisa errada ou outro exame estava errado. Ele, na crença dele, ele diz assim, não tem mais nada. Não tem mais nada. Tinha muitos, ele falou, não tem mais nada, ele falou. E eu disse, doutor, o senhor não acredita, quando eu vim aqui eu tinha alguma coisa em mente. E eu tenho agora, então eu estou aqui, tirei a fita da minha bolsa, falou, estou aqui com uma fita para entregar para o senhor, para dizer que isso não acontece comigo, acontece com outras pessoas também, e isso está cheio aí no mundo, o senhor pode usar isso no seu dia a dia. Ele falou, muito obrigado, tal. Eu lembro que eu deixei a fita, fui embora todo contente, por quê? Porque eu entendi naquele dia, no começo da minha conversão, que eu podia captar o milagre que estava à minha volta, amém? Que a gente tinha essa possibilidade, colocando diante de Deus, mesmo achando uma coisa difícil, uma coisa impossível, que a pessoa olha para você, então, meu irmão, minha irmã, não se abata diante daquilo que está acontecendo, pode ser unha encravada, câncer, o que for, para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa, não muda muito a intervenção. O fato é que Ele pode intervir em outras áreas da sua vida. E às vezes a gente olha e fica estático. Pode ser um problema relacional com o filho, pode ser, não podemos esmorecer, temos que captar isso que está à nossa volta, temos que entender que isso é um projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Se a gente não entender, ele me despediu e diz, Elcio, vai com Deus, eu sei que esse Deus que você acredita vai te levar para outros caminhos. E eu disse, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E eu já estou aqui falando sobre isso, coisa de, 18 anos atrás. Então, que Deus possa realmente nos dar, quando a gente é específico, quando a gente entende o que Deus quer, as coisas mudam. As coisas vão para outro caminho, portanto, temos que captar esse milagre à nossa volta. Repita após mim, não devemos nos impressionar
com o tamanho do problema. Devemos sim levar grandes coisas para Deus e esperar enormes coisas dele. Amém? Não interessa o tamanho da coisa que você leva, espere enormes coisas do Senhor. Porque Ele está aí para te servir, Ele está aí, nós somos servos do Senhor, mas Ele está para nos devolver. Amém? Ponto número 2, buscar o caminho de Deus como único em condições de nos dar a direção certa. Amém? Buscar, primeiro reconhecer, entender a necessidade, colocar, mas buscar o caminho de Deus como único, porque Deus não vai dividir a honra dele com ninguém. Deus não divide a honra dele com ninguém, portanto, ele deve ser o soberano, ele deve ter soberania. E quando a gente vê isso, Eliseu, ele pergunta, né, que te hei de fazer no versículo 2? Quando ele faz essa pergunta, parece que ele está bravo, parece que ele está bravo. Ah, mas o que eu vou fazer? Você deve me contar uma coisa, quem sou eu para fazer alguma coisa? Mas na sequência, a gente vê que um homem de Deus, e quem tem o Senhor no coração, quem tem o Espírito Santo, realmente é tocado pelas coisas do Senhor, e ele quer o quê? Você percebe, dá honra ao Senhor. Saber que ele realmente é um profeta, um intermediário de Deus, e que ele mesmo não pode fazer nada, mas com a ajuda do Senhor, é tremendo, ele vai fazer e vai realizar, amém? Então, isso tudo, parece que ele está indignado, o que eu posso fazer com isso? Não, mas ele começa num processo, indicando, Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Imediatamente, meio que, como que eu posso te ajudar? Parece que meio irritado, meio bravo, mas apesar da lei, apesar dele saber que aqueles homens estavam ali para tirar seu filho, a misericórdia de Deus sobrepõe alguns aspectos da lei, amém? A misericórdia de Deus pode sobrepor. Então, meu irmão, se é uma falta de perdão, uma coisa que você fez, não fique amarrado naquilo que você acha que Deus não vai fazer, porque Deus pode fazer, amém? Deus pode abrir, Deus pode mostrar outros caminhos, outras veredas, né? Meio que como posso ajudá-lo, mas na sequência nós vemos Eliseu perguntando, declarando, nós vemos como se ele não queria que colocasse nele, mas sabia que Deus podia fazer muito, então ele conhecia aquele que podia realizar o milagre. Então é muito importante você conhecer aquele que pode realizar o milagre, porque se você não conhecer aquele que pode realizar o milagre, é muito difícil, porque você não sabe o que ele tem para te dar, amém? Sempre dou esse exemplo, você tem alguém que você conhece muito, e você precisa de um baile, ou num lugar, numa festa legal, que você precisa ir com um paletó, um smoking preto, e você não quer pagar o aluguel, você quer pedir para alguém emprestado, você tem que ser íntimo daquela pessoa, para saber que ele tem aquilo para te emprestar, amém? Esse caso é o mesmo caso, eu tenho que ser íntimo do meu Deus, íntimo do meu Senhor, para saber o que Ele pode me oferecer, o que eu posso buscar, quais são as considerações da Tua palavra, o que eu tenho que buscar, e Ele aqui não tem dúvida, Ele foi lá, buscou, e o Senhor foi vendo, quer dizer, Ele buscou o caminho, porque era o único caminho com a direção certa, era o único caminho que podia dar resultado, era o único caminho que podia realmente organizar. Então, quanto mais desesperado nós estamos, mais intensas são as buscas de recursos externos, e é claro que quando a gente faz a nossa parte, em Deus as coisas acontecem. Se eu só começo a buscar recurso externo, as coisas não acontecem, amém? Então que Deus tenha isso muito próprio, e quando Deus quer fazer, Ele faz, quando Deus quer realizar, Ele realiza. Eu me lembro uma vez, agora na área financeira, que nós tinha um apartamento nosso, nós tínhamos mudado, e ele estava alugado. E eu me lembro que eu e minha esposa, toda vez que nós íamos fazer, quando nós saímos, não vamos vender, deixa aí, tal. Eu me lembro que era um aluguel considerável, né, na época, isso faz uns 15 anos atrás, 13, 15 anos. Eu me lembro que esse aluguel que era considerável, todo ano, quando tinha renovação, o aluguel diminuía. Você lembra uma época que o aluguel diminuiu, né? Diminuía. E aquilo a gente usava como renda para a obra do Senhor, usava para várias coisas. E aí, chegou uma certa época, passou um ano, passou 2, eu lembro que era quase a metade daquilo que era 2 ou 3 anos antes. E um dia me liga a pessoa da imobiliária e diz, olha, já lava a gota e tudo mais, e muitas vezes a gente tinha que ficar com aquilo ali 2 meses, 3 meses pagando condomínio, mas ela disse, vagou, eu tenho uma pessoa e custa tanto. O aluguel é tanto. O aluguel era mais ou menos 50% daquilo que era 3 anos atrás.
E me veio uma coisa muito clara no meu coração. Entrega isso aí para Deus. Não é possível que uma coisa desse jeito vai continuar indefinidamente. Entrega para Deus, que eu acho que Deus vai fazer esse negócio aí. E eu disse para a moça, eu tive a ousadia de dizer para a moça da imobiliária, olha, eu quero dizer o seguinte, eu tenho alguém que eu preciso consultar. E eu escutava do outro lado, mas que alguém, né, ela perguntou. Eu falei, eu tenho um Deus que eu oro por todas as coisas, eu quero colocar isso diante dele, porque eu nunca coloquei isso diante dele. Eu quero ver o que ele quer fazer, eu quero ver qual é a direção que ele quer dar, eu quero ver qual é o caminho que ele quer tomar, porque eu tenho certeza de que se eu buscar esse caminho, ele tem um caminho único, exclusivo, direto. Eu disse a ela, e fui ousado, porque você é muito mais ousado no tempo que você, próximo da conversão, você faz coisas e fala coisas que fala, Senhor, por que isso foi? Esse milagre está à minha volta, eu estou vendo isso, olho ali no dia a dia e não consigo enxergar. Por que eu não consigo enxergar isso? Eu não consigo enxergar porque a dureza do meu coração, as coisas externas, vão fazendo com que a gente vai ficando, vai caindo na fé, as coisas não acontecem. Eu disse isso a ela, coloquei diante de Deus e começamos a orar. Chamei a minha esposa, falei, vamos orar, porque a gente sempre ora em família, para todos saberem, esposa, filhos, para eles saberem o que está acontecendo. Oramos, continuamos a orar, oramos, passou uma semana. Eu me lembro como se fosse hoje, me liga alguém no escritório. E diz, olha doutor, o senhor tem um apartamento em tal edifício, assim. Eu disse, escuta meu amigo, primeira coisa que eu quero saber, quem te falou desse apartamento? Ele falou, ninguém. Acontece o seguinte, tem uma pessoa que mora vizinho ao senhor, que ficou sabendo que vocês mudaram, e me ligou aqui porque o sonho dele, eles são juízes e aposentados, o sonho é você vai sempre morar vizinho a essa pessoa que é seu vizinho hoje. E ele me disse que você mudou. E eu estou muito interessado em saber como que você quer. E eu disse para ele todas as condições, disse que deveria ser à vista, disse que eu não pagaria, porque o local é um local que tem um certo imposto, né, para a igreja católica. Eu disse que eu não pagaria, que a pessoa deveria pagar, e ele, todas as coisas, não pagaria a escritura e teria que ser à vista. Em 2 dias ele me ligou e falou, que dia que o senhor quer ir para o cartório? Tal dia, tal hora, fomos para o cartório, passamos um imóvel que eu comprei com aquele valor, que era metade do valor que eu vendi, me dava o aluguel integral daquele imóvel que eu estava ali naquela rua, exatamente daquele jeito, uma área super valorizada, mas que não tinha retorno. Um único, pela metade do valor, nós conseguimos a mesma coisa que eu tinha com 100% do valor. Claro, e aplicamos em outras coisas e continuamos para as coisas multiplicarem e multiplicar também no reino de Deus. Amém? Por que tudo isso? Porque eu não me ative ainda no momento certo, mas no momento que Deus tocou no meu coração, fui lá e entreguei para o Senhor, e o Senhor fez rapidinho, sem nada. Não anunciei, não fiz nada, não, até a corretagem foi o outro que pagou, porque eu disse, olha, eu nem te contratei. Ele falou, não, mas o outro paga. Até isso, tudo encaminhou de certa forma que eu olhei e falei, Senhor, mas como que pode? Pode porque o único caminho que tinha, o único endereço que tinha é uma direção certa, uma direção real do Senhor. Amém? Repita após mim, Senhor, após fazermos nossa parte e esgotar o que é do homem, existe apenas um recurso que pode prover o milagre que precisamos. Devemos ir diretamente a Deus, o único com poder, sabedoria, amor, que visam o nosso bem. Amém. Amém? É o único, não tem quem, você não adianta querer fazer coisa de homens, e nessa hora o Senhor me ensinou claramente que esse era o caminho, essa direção. Ponto número 3, como captar o milagre à nossa volta. Ponto número 3, nos momentos de pressão e dificuldade, é comum nos concentrarmos no que não temos, mas precisamos, com calma, avaliar o que temos. Amém? Olha a resposta quando o homem de Deus pergunta. Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Respondeu a tua serva, não tem nada em casa. Foi a primeira parte. Eu não tenho nada em casa. Aí ela pensa bem, Deus deve ter falado ao seu coração. E ela diz, senão,
Senão, eu tenho aí uma coisinha, eu não tenho nada em casa. Senão, ela diz, senão, eu tenho aí, senão, uma botija de azeite. Então, qual é o motivo pela qual nós não fluímos? Porque a gente se concentra naquilo que nós não temos, e não naquilo que nós temos. Amém? A gente se concentra nos recursos que não tem, nas coisas que não tem, nas coisas que estão difíceis, mas Senhor, Ele quer mostrar, dize-me o que tens em tua casa, fala da intimidade, da proximidade, do fácil acesso. Ele diz o que tem na tua casa, o que tem na tua casa, meu irmão, minha irmã, está próximo de você, o que tem no teu trabalho está próximo de você, o que tem no teu dia a dia, no teu ministério está próximo de você, e às vezes nós não vemos isso. Ele está dizendo, olha para o que você tem na tua casa. O Senhor é mestre em fazer milagre com aquilo que nós temos. Lembra dos pães, dos peixinhos, dos pães que tem aqui também, nesse mesmo capítulo de Eliseu. Ele tem alguma coisa que está na tua mão e está na minha mão, e nós não notamos, não percebemos. Os dons que foi nos dado. Às vezes você acha uma coisa tão difícil, não leva a Deus. Deus abre a tua cabeça de uma certa forma, mostra o caminho de uma forma milagrosa, e você diz, puxa, isso estava na minha mão e eu não percebi. Amém? Isso estava no meu dia a dia, isso estava à minha volta, isso estava ali, pertinho do meu rosto, e eu não vi. E ele diz, olha, em casa você fala da intimidade, vê o que você tem na sua casa, esse potencial vai ser usado para desencadear o teu milagre, amém? O potencial que está perto de você vai ser usado para desencadear o teu milagre. Seja em que área for, relacional, financeira, área que for de trabalho, de profissão, porque é aí que você tem que se apegar. Não adianta achar aquilo mirabolante, aquilo que está longe, aquilo que não existe, não. Quantas pessoas que você vai atender, ele diz assim, eu não amo mais a minha esposa. Principalmente o homem, que é quem a gente atende mais, eu não amo mais a minha esposa. E Deus tem um propósito, uma bênção ali do lado dele, dorme com ele, está ali no dia a dia, e ele olha e diz que ele não ama mais a esposa dele. Está cego, amém? Está vendo outras coisas, está cego. Não é aquilo que ele vê na televisão, não é aquilo que ele vê na internet. Olha lá, tem um caso na internet, o sujeito que foi procurar uma coisa na internet ainda semana passada, você viu o que ele achou? Você viu aquele sujeito que foi procurar na internet, procurou uma amante, ele tinha amante, largou a mulher, casou. Foi simples, não foi uma coisa drástica, foi uma coisa simples. A mulher, além de matar, esquartejou o sujeito, só isso. Coisa simples, porque ele foi procurar num outro lugar, ele foi procurar, não foi dentro da casa dele, não foi próximo da casa dele. A felicidade estava ali na barba dele, a bênção estava ali no dia a dia, amém? Mas a gente tem essa tendência de procurar aquilo que é externo, essa tendência de buscar aquilo que parece lúdico, aquilo que parece lindo, parece para o diabo. Parece para o diabo, é mentira, aquilo não é bonito, aquilo não é mais duro do que você tem, não é melhor do que você tem. Só que isso engana a gente, isso ludibria, isso traz um certo momento de euforia, porque você fala, é para lá que eu vou. Você vai, é para a boca do inferno, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. É isso que está acontecendo. Tome cuidado com esse tipo de coisa. O diabo não vem para você de espora de chicote, vem sempre cheiroso, com perfume importado, que nem diz o pastor. Ele não vem ali com bafo, não vem nada, é cheiroso, bonito. Não aparece o rabo, não aparece o chifre. Mas cuidado, o rabo e o chifre está escondido. E o rabo e o chifre está escondido, meu irmão e minha irmã. Amém? Cuidado, isso é perigoso. E a gente não olha, não vê. Poxa, que mal, mas que problema tem? Não, não tem problema nenhum, eu vou me comer um pouquinho só de bactéria, não faz mal nenhum. Meu irmão, um pouquinho de bactéria te contamina o corpo todo. Um pouquinho de bactéria te contamina o corpo todo, não é assim. Então está ali, está pertinho. Vê o que você tem, olha o que você tem, olha o que você está nas suas mãos. Deus quer mostrar que aquilo que está próximo, Deus quer mostrar que vai fazer para você. E Ele pergunta, o que tem hoje à sua volta? Pergunta para cada um de nós, você precisa de um milagre, o que tem hoje à sua volta? O que tem hoje à sua volta, o que está na tua casa, o que está nas tuas mãos, o que eu já te coloquei, o que está no teu dia a dia, o que tem hoje nas suas mãos, amém? O que tem à sua volta, e Deus pergunta. Eu me lembro que uma vez, nós estávamos eu sou engenheiro, para quem não sabe,
diretor de uma empresa de construção civil, e nós estávamos fazendo uma grande obra. E eu me lembro que nós estávamos tendo muita dificuldade com solo, né? E um dia nós estávamos lá no tapume, eu perguntando para o Senhor, Senhor, mas isso aqui está difícil, né? Está difícil. Martelete para cá, bomba para lá, não sei o que, mas difícil, uma dificuldade muito grande. Sempre quando você tem esse tipo de trabalho, é muito perigoso e muito difícil, uma obra grande, quase 30 mil metros quadrados. E você olhava tudo aquilo, e um dia eu estou ali, levei minha mochila, e estou ali, deixei no coisa, saí um pouquinho, sabe quando você sai sozinho, de vez em quando eu saio sozinho, pelo local, para dar uma olhada e tal, e Deus me disse muito claramente, unge, e eu não entendia, o que é unge o quê? E eu lembro que na minha bolsa eu sempre levo um coisinho de óleo, lá não tive dúvida, levei, pus diante do Senhor, o Senhor falou unge, eu fui lá, peguei o óleo, né, claro, que com vergonha, não contando para ninguém sabe disso, só eu e Deus que sabe disso, porque senão as pessoas vêm e acham que você é louco, acham que você está fazendo coisa mandinga, está fazendo alguma coisa que vem do capeta, e aquilo vem de Deus, porque Deus me colocou, eu coloquei, pus na minha mão, eu ia assim com o óleo, peguei todo o tapume, 4 mil metros de terreno, fui de ponto a ponto, metro a metro, orando, Senhor, pau, coloquei diante de Deus, passou uma semana, 2, 3, estou no escritório, de repente alguém me liga, um acidente, vem correndo que aconteceu um problema aqui, foi fazer uma detonação, a detonação escapou, aconteceu um desastre, vem rápido, tá? Eu peguei meu carro, cheguei lá, fui orando, né? Senhor, mas eu coloquei diante de ti, Senhor, as coisas, puxa, o que será que aconteceu, tal? Cheguei lá, estava um verdadeiro crime de guerra, sabe quando está um clima de guerra? Clima de guerra, fumaça para tudo quanto é lado, bombeiro do outro lado, polícia do outro lado, não sei quem do outro lado, polícia federal do outro lado, aquela coisa que você olhava e falava, Senhor, isso aqui é um campo de guerra, né? Fui entrando, perguntei, chamei o engenheiro residente, disse para ele, olha, o que aconteceu? Ele falou, nós fomos fazer uma detonação, colocamos toda a proteção, porque é uma proteção grande, são rochas violentas que você faz, se detona com dinamite, e estourou 2 ganchos e voou coisa para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. A primeira coisa que eu perguntei, eu disse assim para ele, escuta, o que aconteceu? Machucou alguém? Ele falou, doutor, eu não acredito, mas eu olhava aquilo, ele falando, parecia que tinha uma mão lá em cima, desviando pedra para tudo quanto é lado, porque não matou um passarinho, não matou uma pomba, olha a praça lá, cheia de passarinho, cheia de pomba, não machucou ninguém, feriu uns carros, machucou uns negócios ali, mas não matou ninguém, não machucou ninguém. Eu louvei a Deus, porque Deus é o Deus que protege essas coisas, amém? Quando eu olhei aquilo, eu disse, é a mão de Deus. Ele não conseguia dizer que mão que era. Amém? Esse Deus quer fazer a mesma coisa com a sua vida, amém? Esse Deus quer derramar o mesmo milagre na sua vida, amém? Esse Deus quer proteger, da mesma forma que ele protegia esse óleo da unção que foi derramado, que aqui Eliseu estava buscando com toda a força, e ele diz, o que é que tens em casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada, senão, depois nós vamos falar disso, mas ela aí começa a pensar no que ela tinha em casa, mas que a gente possa focar muito bem nisso, para que nós possamos pegar, entregar a Deus tudo aquilo que é nosso tempo, nosso talento, nosso trabalho, a nossa energia, não importa o que nós vamos entregar, mas nós vamos saber que a partir disso ele começa a fazer na nossa vida, amém? Repita após mim, nós precisamos pegar o que temos e entregar a Deus. Talvez o nosso tempo, nosso talento, nossos recursos, nossa energia, não importa o quanto parecem limitados. A partir da entrega, a intervenção e as bênçãos começam a acontecer. Amém? Não se permita, que isso te ludibrie, não se permita que isso te engane, não se permita que muitas vezes aquilo que venha uma vozinha e diz, isso não vai ser possível. Amém? Não se permita, porque com certeza Deus vai realizar segundo a tua graça e segundo a tua bênção. Ponto número 4, para a gente ficar no horário. Deus deseja transformar a nossa situação no destino que Ele tem para cada um de nós, passando da perspectiva negativa para a perspectiva positiva. Amém?
Eu tenho aconselhado algumas pessoas. Eu tenho visto porque a situação global não está uma situação boa, principalmente na Europa. As pessoas têm focado uma perspectiva tremendamente negativa. Isso não é bom. Isso não é bom. A pessoa sempre deu certo. Ele olha para a empresa, mas não vai dar, não sei o que vai ser o dia amanhã, vou ter que mandar embora. E começa a falar, eu vou quebrar. E teve um que falou para mim, eu vou quebrar. Eu disse, está amarrado, meu irmão, em nome de Jesus. Palavra tem poder, você não vai quebrar. Você vai ficar íntegro, você vai ficar inteiro. Até hoje você não quebrou. Você não vai quebrar. Não fale isso no reino espiritual. Não fale que seu filho não tem jeito, não fale que o seu negócio não tem jeito, não fale que a sua igreja é uma droga. Em nome de Jesus, Deus vai consertar aquilo que está quebrado, Deus vai integrar aquilo que não está íntegro, Deus vai consertar cada brecha, cada volume, cada valor. Não promulgue, não fale aquilo que você não quer ver realizado. Palavras se transformam em coisas. Não fale aquilo que você não quer ver materializado, só fale aquilo que você queira ver materializado, amém? Transforme, né? Ainda no versículo 2, a tua serva não tem nada em casa. Aí ela começa a mudar, pensa direitinho, senão uma botija de azeite. Se ela fica só no negativo, não ia dar nada certo, ela ia ficar só no que ela não tinha em casa. Amém? Então transforme a perspectiva negativa em positiva. Olhe a situação segundo, não olhe a situação segundo o seu humor, segundo o meu humor. Nosso humor é variável, nosso humor é bipolar, vai para um lado, depois vai para o outro. Tem dia que está tudo muito bom, não é isso? Tem dia que você abre o guarda-roupa, está cheio de roupa, você fala, não tenho roupa nenhuma. Você abre o armário para pôr sapato, pô, não tenho sapato nenhum. Você abre para ver calça, não tenho calça nenhuma, não tenho paletó nenhum, meu irmão, está amarrado. É o teu humor que está amarrado, é o teu humor que está triste. É teu humor que não está vendo nada, está vendo tudo negro, mas você tem muita coisa, porque Deus te deu, é só você olhar, que você vai ter muitos recursos e muitas coisas, amém? Transforme essa atitude negativa para positiva, que Deus vai realizar a parte dele, amém? Não permita que o negativismo faça parte do teu dia a dia. Ó vida, ó céus, nada dá certo. Eu sou assim, eu sou assado, está amarrado em nome de Jesus. E só funciona para aquele cachorrinho, naquele desenho animado, que todo mundo ri, mas aquilo é uma praga do inferno que você não pode deixar acontecer na tua vida, amém? Não seja mal-humorado, não veja tudo escuro, não veja só nuvem. Veja algo que Deus tem do céu para você, claro, límpido, glorioso. Não veja das suas limitações, não trabalhe em cima delas, amém? Trabalhe em cima daquilo que Deus tem, que Deus quer. Transforme o que é negativo em positivo. Não olhe a sua situação, olhe com o humor de Deus, com os olhos de Deus, porque Deus vai te transformar, em nome de Jesus, amém? Se você não entender isso, as coisas vão mudar. Se você não entender isso, nada vai melhorar. A nossa primeira reação é realmente ser negativo, mas Deus quer te dar esperança, amém? Nada além de uma vasilha, nada além é negativo, depois ela vem, não, exerça a sua fé. Exerça a sua fé e desperte a esperança. Não, eu tenho aqui uma vasilha, está cheio de vasilha na sua casa, meu irmão e minha irmã. Cheio de vasilha vazia na sua casa, se não tiver, tem na vizinhança, amém? É só pegar, é só estar na frente, é só verificar, né? Você tem que saber do problema, tem que saber que existe, mas Deus é um Deus que quer te mostrar coisas tremendas, 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 tremendas. Ele quer melhorar o seu tempo, as suas coisas. Eu me lembro que ainda na sexta-feira, eu estava com a palavra no meu coração, Deus ainda não tinha dado ela totalmente, e eu tinha que analisar para mim era muita coisa, porque interrompe toda hora no meu cargo, é umas 18 páginas de projeto, é um projeto complicado, é um projeto de uma caixilharia estrutural, você tem que ver cada item, cada ponto. Eu sei que eu demorei o dia inteiro, entre idas e vindas, reuniões, para aqui, para ali, era 6:30 da tarde, eu tinha visto 7 folhas. Eu tinha que acabar, porque eu tenho que fazer uma contratação na segunda-feira. E eu olhava para aquilo e falava, Senhor, não dá, eu não vou acabar esse negócio aqui. Nem que eu ficar até as 9 da noite, porque eu estou desde as 11 tentando fazer isso. Senhor, mas eu creio que as coisas podem acontecer segundo o seu prisma, segundo a tua graça. Eu fiquei calmo, me acalmei, comecei a pegar. Parece que o telefone se calou, parece que as coisas começaram a engatar, parece que ninguém coisou, não recebi um e-mail, não tive que responder nada ali na tela na minha frente.
Eu fui indo, eu via, fui fluindo, em 1h30, 1h40, próximo das 7h35, 7h40 eu tinha acabado as 18 páginas, com todas as anotações, com tudo aquilo que Deus tinha, e com tudo aquilo que Deus precisava que acontecesse e que fizesse. Por quê? Porque eu olhei as circunstâncias segundo os olhos de Deus, não segundo os meus olhos, porque segundo os meus olhos seria impossível fazer, impossível realizar. E Deus quer fazer isso na sua vida, amém? Deus quer promover isso na sua vida, em cada dia, cada momento. Deus é um Deus tão próprio, tão gentleman, né? Tão gentleman. Eu lembro uma vez eu pregando, falei isso, meu filho estava vindo, ele virou em casa, uma vez perguntou, pai, o que é gentleman? Ele perguntou, faz tempo isso, ele era pequenininho, pai, o que é gentleman? Gentleman é amistoso, gentleman é generoso. E ele disse isso, eu lembro dele, ele me perguntando isso, então esse é Deus, ele quer te promover isso. Meu irmão, e não interessa onde é, pode ser no teu trabalho, pode ser no dia a dia, pode ser uma palavra, que quando você aceita o desafio, Deus te mostra, é impressionante, quando você fica na sua mesmice, as coisas não vêm, mas quando você coloca a mão no arado e diz, Senhor, eu não dormi a noite inteira, é 5h da manhã, e eu vou ter que dar essa palavra às 6h30, o Senhor vem, pau, é 5 minutos, 10 minutos, mas por quê? Porque você foi na linha correta, no alinhamento correto, analisou, viu e saiu da negatividade, foi para o positivo. Deus quer fazer isso na tua vida, Deus gosta de usar o pouco que temos para multiplicar. Assim, o crédito é dele, amém? Deus adora pegar o pouco que temos para multiplicar, porque quando você olha aquilo não tem conversa, você fala assim, o crédito é dele. E nós somos egoístas, nós somos soberbos, e às vezes você vai olhar aqui e fala, o crédito é meu, eu sou inteligente, eu vi. Então ele fala, eu quero pegar a coisinha pequena para transformar em grande mesmo, você não tem nada, eu vou mostrar para você não ter dúvida que o crédito é meu, amém? O crédito é do Senhor, e Ele quer mostrar esse crédito na sua vida, e quer mostrar esse crédito na minha vida, amém? Então que Deus possa dar essa graça para você, que Deus possa coordenar essa graça em você. Repita após mim, Senhor, a fé não nega o problema, ela ajuda a vê-lo de uma nova perspectiva, através dos teus olhos, Senhor, dos olhos de Deus. Dá-me, Senhor, essa perspectiva de olhar as coisas e as situações através dos teus olhos, com o seu humor, que é bendito, soberano e poderoso, em nome de Jesus, amém? Olhar com aquele olhar, não olha com o teu olhar, porque nós somos homens, e homens muito falhos, amém? Ponto número 5, estamos acabando, faça a opção por enxergar as vasilhas vazias à sua volta, e tenha a atitude de encher de azeite cada uma delas, amém? Às vezes você não fez a opção, mas vai fazer a opção de olhar cada vasilha que está à sua volta, mas você tem que ter a atitude de ir lá e de encher uma por uma, porque aqui diz, então disse ela, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, então, tudo afirmativo, então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita do azeite daqueles das vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Imediatamente ela partiu, pois dela fechou a porta sobre si, os seus filhos, e esses lhe chegaram, e as vasilhas então, e enchendo, por quê? Porque tomou uma atitude. Por quê? Porque obedeceu a palavra de Deus. Fé mais obediência transforma o coração de Deus e transforma a situação, amém? Fé mais obediência transforma a situação. Pode ser uma situação triste, que pode ser uma situação, virar alegre, amém? Em Deus, em Cristo Jesus. Então faça isso em geral. Nós não temos a consciência das vasilhas vazias que nos cercam, porque nós estamos cegos pelos nossos problemas e pelas nossas preocupações. Dê um tempo. Respire fundo, está cheio de vasilha à sua volta, tem gente precisando dessas vasilhas, tem vizinhos precisando dessas vasilhas, tem pessoas que podem buscar isso para você, tem pessoas que querem ver isso cheio, você pode ajudar também as pessoas, a opção de enxergar essas vasilhas no teu trabalho, na igreja, na família, nos vizinhos, é fundamental. Nós também, através dessas vasilhas, servimos outras pessoas. Sirva as outras pessoas, que quando você serve as coisas vêm. Interceda pelas outras pessoas, que quando você serve as coisas vêm. E as vasilhas dela vêm depois te ajudar, não é? Filhos,
Veja os seus filhos, o pastor falou sobre isso como vasilhas vazias, que nós devemos encher com o nosso tempo, encher com o nosso amor, encher com a nossa compreensão, encher com a nossa misericórdia, encher com o nosso perdão. Encher essas vasilhas. Não permita que isso fique vazio, o que está à sua volta. Encher, dotar isso daquilo de melhor que Deus tem para nós, porque é tempo de chegar, é tempo de encher de energia, encher de amor, em nome de Jesus. Às vezes uma coisa simples, você muda a visão da pessoa, a vida da pessoa. Um dia desse, eu fui viajar o ano passado para a casa de um cunhado meu. Chegando lá, tinha um sobrinho que estava muito indeciso sobre o que fazer. Ele já é formado em zootecnia, ele tinha muita indecisão. E quando ele começou a conversar comigo, eu vi que ele estava tendo um foco sobre graduação, uma nova graduação, um pouquinho errado do que aquilo que Deus sempre colocou no meu coração, a forma, o jeito, né? E comecei a falar para ele, comecei a ministrar, comecei a explicar para ele, apesar dele não ser crente. Mas eu falei, Senhor, eu tenho que fazer a minha parte, independente de quem é, quem não é. Então eu falei muito. Passaram uns tempos aí, meses, né? E nós retornamos outra vez, nós nos encontramos novamente. E eu fiquei sabendo que ele estava fazendo aí um MBA, queria para São Paulo, voltava, era uma coisa que dava bastante trabalho a ele. E ele disse para mim, ô tio, o senhor sabe que eu tomei essa decisão depois daquela conversa que eu tive com você. Eu tinha uma linha totalmente diferente, depois você começou a me falar algumas coisas para eu acreditar, para eu fazer, e eu tomei isso, abriu o meu coração, abriu minha visão, abriu o jeito de eu ver as coisas, e eu vejo que hoje eu estou no caminho certo, amém? Às vezes uma palavra de 10 minutos, de 15 minutos, você pode encher a vasilha de alguém. E consequentemente vai encher depois a sua, amém? Consequentemente, se para ir num vizinho pedir uma vasilha emprestada, você tem que conhecer, você tem que ter intimidade, amém? Então que a gente possa estar com essas vasilhas cheias para captar o milagre de Deus, que essas vasilhas assim, prontas para captar o milagre de Deus, porque senão nós às vezes queremos um milagre, mas muitas vezes não queremos pagar um preço, não queremos fazer a nossa parte, não queremos olhar com o olhar de Deus, não queremos olhar a forma que Deus olha, não queremos entender o que Deus entende, não queremos colocar a forma que Deus coloca, e aí vai, ela deita do azeite de todas as vasilhas, ela põe a parte que estiver cheia, e ela partiu, pois dela, ele fechou os filhos, pôs a porta sobre si, sobre os seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela enchia, cheia as vasilhas, disse ela aos seus 2 filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto, amém? Fez as ações, olhou para os olhos de Deus, sabia que só Deus podia fazer, né? Colocou isso nos caminhos do Senhor. O homem de Deus falou, ela cumpriu a palavra que saiu da boca de Deus. Às vezes nós não queremos cumprir o que sai da boca de Deus. O homem de Deus falou, ela fez, cumpriu, teve fé o suficiente, mudou do negativo para o positivo, tomou aquilo de posse. Ei, faça, entregue, ela fez, entregou, encheu, pagou sua dívida e ainda sobrou para que os seus filhos pudessem viver. Óleo vegetal naquela época era algo valioso. Não pense que óleo vegetal naquela época era qualquer coisa. Óleo vegetal se usava para comer, óleo vegetal se usava para esquentar, óleo vegetal se usava para ter uma lâmpada, óleo vegetal se usava como combustível de qualquer espécie. O óleo vegetal era muito importante. E Deus foi fazendo brotar, foi fazer acontecer, e as coisas aconteceram. Isso tinha uma importância tremenda, como tem uma importância tremenda na sua vida. Não abra mão disso, amém? Não abra mão, repita após mim, Senhor, se desejamos ver os milagres, devemos encontrar vasilhas vazias, à nossa volta, para derramar da vida de Deus sobre elas. Obediência traz bênção, fé mais obediência abre o coração de Deus e nos dá a liberdade de conquistar os milagres que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te dê graça, meu irmão, que Deus te dê graça, para que você saiba que esse milagre está aí na tua mão, para que você saiba que
Senhor não resiste fé e obediência. Admita a sua necessidade. Reconheça a soberania de Deus. Busque o único caminho de Deus. Avalie o que já temos. Você já tem na sua mão. Eu já tenho na minha mão. Avalie o que já temos. Mude a perspectiva de negativa para positiva. Opte por enxergar as vasilhas vazias à nossa volta. Olhar para Deus, concentrando nele e não nas nossas limitações. Deus com certeza proverá o que nós precisamos. O mapa da jornada que Ele te propôs não é mapa de tristeza. O mapa da jornada que Ele te propôs não é mapa de escassez. O mapa da jornada que Ele nos propôs é mapa de bênção. Nós fomos criados para ter vida e vida em abundância, repleta de milagres, pequenos milagres que transformarão no degrau da sua vida algo perene. Aquilo é algo, experiência que você tem. Ninguém te tira as pequenas experiências, os pequenos milagres de Deus na sua vida. Isso fortalece a tua vida, isso fortalece a sua causa, fortalece o seu trabalho. Ninguém tira isso de você. Que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa te dar unção o suficiente para poder estar contemplando da graça e da unção do Senhor. Amém? Os levitas podem estar tocando, vamos terminar abençoando cada um de vocês, orando. Amém. Bom, eu gostaria que, se você ouviu a palavra, e se você veio aqui hoje em busca de algo transcendental, ou algo simples, algo que você acreditava, ou algo que você duvidava, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente. Nós vamos orar pela bênção da unção, nós vamos orar pela crença no milagre, nós vamos orar pelo despertar do teu amor e da tua graça, para que Deus possa, através dessa captação santa, e você possa captar esse milagre à sua volta. Não interessa o que seja, não interessa seja relacional, financeiro, não interessa seja no campo do trabalho, profissional, não interessa seja na saúde. Para Deus, Deus é o Deus das pequenas causas e das grandes causas, amém? Deus é o Deus das pequenas coisas e das grandes coisas, amém? Deus é o Deus que quer nos desafiar a fazer prova dele. Ele diz na tua palavra, fazer prova de mim. Deus quer fazer prova dele. Se você tem alguma coisa muito fácil ou muito difícil, não interessa no seu coração, não se abata no seu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar, nós vamos conclamar ao Senhor para estar alimentando o nosso coração, alimentando a nossa mente do teu louvor e da tua graça, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Creia no teu coração que está sendo liberado, promessa de graça. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá
nessa hora. Hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Cremos. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós cremos, ó Pai, na promessa do milagre, Pai. Em nome de Jesus, como Eliseu, Senhor, nós como homens e mulheres de Deus, vamos agora nos adentrar na promessa da graça da tua unção, Senhor, e saber que nós não somos seres normais, ó Pai. Nós não somos aquele que nos apegamos nas nossas circunstâncias, Senhor. Portanto, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito opressor que tem, Senhor, condenado as nossas vidas à letargia. Todo espírito opressor e inquiridor que tem condenado as nossas vidas à mesmice, Pai, no teu nome, Senhor, nós queremos captar do milagre a nossa volta, Pai. Portanto, nós admitimos, Senhor, a nossa necessidade de reconhecer que tu és soberano, tu és Senhor na nossa vida, Pai. Nós buscamos o caminho único, Senhor, que é o caminho, teu caminho, Senhor, e não o nosso caminho. Nós avaliamos, Senhor, e vamos continuar avaliando o que nós já temos, o que tu nos deu na nossa mão, nossos talentos, nossas posses, Pai, tudo aquilo que tu nos deu, nossas vasilhas, ó Pai, nas nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar, que nós possamos mudar a perspectiva da negativa da nossa mente para uma perspectiva positiva da tua graça, positiva da tua soberania e da tua glória, Pai, e nós possamos optar por enxergar as vasilhas vazias à nossa volta. Nós optamos agora, cada um repita após mim: eu faço opção por enxergar cada uma das vasilhas vazias que Deus coloca à minha volta, na minha casa, na minha vizinhança, e eu sei que Deus vai refletir nesse milagre, porque eu concentro a minha vida nele, as minhas limitações ficam para trás, e Deus proverá aquilo que eu preciso. Este é o mapa da jornada da vida para a qual eu fui criado, uma vida de bênção.